o meu próximo truff é o nome que eles dão ao tweet na rede Truff Social, né? Meu próximo truff vai ser um dos mais importantes e impactantes que eu jamais escrevi. Aproveitem, né? Ele escreveu isso por volta das 3 da tarde do dia 11 de maio, ontem, né? Aí, quando foi mais tarde, às 7 da noite, no horário lá dos Estados Unidos, ele escreveu isso daqui. Esse daqui foi o tweet tal, tão importante que ele falou, né? E vamos ler aqui o tweet do Trump para você entender. Por muitos anos, o mundo se perguntava por que as drogas e farmacêuticas, os remédios, né? Nos Estados Unidos eram tão mais caros do que em qualquer outro país. Algumas vezes 5 a 10 vezes mais caros que o mesmo país, que a mesma droga, que o mesmo remédio, fabricado pelo mesmo laboratório, pela mesma planta, pela mesma companhia. Como é que os Estados Unidos sai mais caro essa coisa, né? E de fato isso é um problema, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Zé Serra, lá em 2002, 2003, nem lembro quando é que foi isso, né? Ele fez umas leis mesmo para limitar o preço dos remédios aqui no Brasil, porque ele falava que os remédios eram muito caros, que o remédio que é fabricado nos Estados Unidos era vendido aqui no Brasil com o mesmo preço, e é um absurdo, porque os americanos têm dinheiro para pagar pelo remédio, mas os brasileiros não têm esse dinheiro, né? Então fez acordo lá com as companhias de remédio, coisa e tal, e cobrava mais barato. E da mesma forma que o Zé Serra fez isso, vários outros países no mundo assinaram acordos com companhias farmacêuticas que o valor do remédio nesses países era mais barato, né? E aí qual que é o problema disso? Como é que o americano vê essa coisa, né? O mercado americano é o mercado mais importante do mundo. Por quê? Porque as pessoas nos Estados Unidos têm dinheiro, elas podem comprar essas coisas, elas realmente gastam muito dinheiro lá com tudo, né? E elas podem gastar, elas não têm dificuldade com isso. Então o que acontece? As companhias farmacêuticas, elas fazem um investimento enorme para desenvolvimento de um produto, e aí o grosso desse pagamento, quem pagava o grosso desse desenvolvimento acabava sendo o mercado americano, que bancava essas companhias. O resto do mundo acabava tendo um preço mais baratinho, né? Ou seja, não importava tanto, o lucro era muito menor, mas para a companhia farmacêutica ela já recuperou o prejuízo dela no mercado americano. Isso, de certa forma, não deixa de ser uma sacanagem com os americanos, né? Porque, de fato, eles estão pagando mais caro pelo mesmo remédio aqui no Brasil e em outros lugares. O Ozempic, por exemplo, custa R$1.000 aqui no Brasil, custa $1.000 lá nos Estados Unidos, 5 vezes mais, 6 vezes mais o valor do Ozempic lá nos Estados Unidos. É muito mais caro os remédios por lá do que aqui. Por que é mais caro? Porque o consumidor americano pode pagar, eles ganham muito mais para isso, né? Mas não deixa de ser uma injustiça.